Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 291º episódio do Puto Bar, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Está tudo, apesar de nós hoje, e acho que não estou a usar estes termos, mas acho que nós hoje presenciamos um dia histórico. Porque houve este apagão todo na Microsoft. E depois foi engraçado porque imaginem, se procurarem por o apagão, as notícias que aparecem são tipo há 6, 8 horas, ok? Ou seja, eu estou a gravar às 16h25, por isso são tipo às 8 da manhã, às 10 da manhã, estás a ver? Mas tipo, aqui o menino começa a trabalhar às 6, meu. E então, meu, chegamos ao trabalho, os PCs estão todos com o ecrã azul, e eu tipo, ei, o que é que se passou, meu? Crasharam. Depois, eles iniciam e depois, morreram. Tipo, eu acho... Agora que estou a pensar nisso, eu acho que presenciei em direto a cena, porque imaginem, nós ligámos os PCs, eles ligaram normalmente e de repente, dá o erro, ok? E imaginem, nós temos 4 PCs na nossa equipa e 2 foram à vida. 2 estavam ecrã azul o dia todo, por isso já. Entretanto, parece que já foi resolvido. O Instagram também parece que estava assim com uns erros, pelo menos para mim, mas aqui não menciona nada por isso nas notícias, por isso vamos só assumir que fui eu escolhido para que o meu Instagram não falhasse. Mas isto, mais uma vez, leva-nos a pensar que o futuro pode ser sombrio, meu. O futuro pode ser sombrio porque, pelos vistos, isto foi só um erro de atualização do sistema, mas imaginem que alguém consegue fazer isto e deitar abaixo todo o sistema do mundo, que basicamente é um monopólio da Microsoft, o que é bué da bizarro. E então houve voos a serem cancelados, houve empresas a sofrer e tudo. Mas foi um dia interessante, provavelmente virá nos livros de história como o grande apagão de 2024, porque provavelmente não será a última vez que irá acontecer. Mas uma cena que não apagou e que até está a ganhar novos níveis de interesse, é o Spotify, porque agora dá para comentar no Spotify. E vão-me dizer, sim, mas antes também dava. Não. Antes o que dava era para deixar uma nota. Agora não. E essa nota, atenção, aqui nota eu digo quase um comentário, mas o que é que dava para fazer? A pessoa escrevia a mensagem e eu lia a mensagem e via se queria partilhar ou não. Ok? Era isso que acontecia. Agora não. Agora é tipo YouTube. Agora a pessoa comenta e eu posso responder à pessoa. Ou seja, pode melhorar o feedback entre creators e ouvintes. Por isso, se tiverem alguma coisa a dizer, se tiverem algum feedback a dizer, podem usar as redes, ok? Ou podem usar o Spotify. Porque é sempre interessante ouvir a opinião do público. Depois aqui destes temas iniciais, tenho aqui 2 acontecimentos que ocorreram esta semana. O primeiro é a apresentação de outro personagem que ultimamente tem aparecido na minha vida. Que é basicamente o gajo que arruma os carrinhos no Guimarães Shopping. E agora podem dizer, sim, mas o Guimarães Shopping é enorme. Será que é só um gajo que arruma os carrinhos? É só um gajo. Pelo menos quando eu vou lá, é sempre o mesmo gajo. Ok? E é bué fácil de distingui-lo porque é um gajo magrinho, já assim com alguma idade, e com aqueles óculos de fundo de garrafa, estás a ver? E depois, é aquele gajo que é para mim o pior tipo de gajo. Que é aquela pessoa que acha que o seu trabalho é super importante e que todo o resto do mundo o está a atrapalhar porque ninguém percebe a importância dele. E é tipo, mano, o teu trabalho é importante? É. Mas tipo, há pessoas que estão só a existir, ok? E está tudo bem e tu não tens de estar chateado com isso. E o gajo é meio louco. Ok, o gajo é meio louco. No outro dia estava lá um carro estacionado perto dos carrinhos e o gajo começou a dar um sermão à senhora, Começou a dizer, não sei se sabe, mas aqui é proibido estacionar. E ainda por cima, se o seu carro aparecer estragado, não venha dizer que foi o homem dos carrinhos, ok? Porque aqui qualquer um lhe pode dar com o carrinho e a culpa não é da pessoa. A culpa é sua que não pode estacionar aqui. É tipo, mano, tu só arrumas carrinhos, caralho. Porquê é que te estás a chatear com essa merda? Porque tipo, imaginem, eu ainda pensei, mas será que depois vão atacar a ele do tipo, esta senhora diz que um carrinho bateu contra o carro. Sim, mas não é um comboinho de carrinhos, Não faz sentido e tipo, o gajo está sempre nervoso. Imaginem, chega ao ponto de aos tapetes rolantes, ok, básicos, e se vais com um carrinho, é bué da difícil alguém te passar.
ok? A menos que tu encostes o carrinho à beira e assim já passa. O gajo não, meu. O gajo, mesmo que o carrinho esteja ao meio, ele atravessa-se todo e o caralho para passar, nem diz com licença nem nada. É tipo, foda-se. Eu sou a pessoa mais importante do mundo, por isso, pá, desapareçam-me da frente, caralho, que eu tenho carrinhos para arrumar. E é tipo, pá, ultrapassa-me. Ultrapassa-me e sim, eu sei que a pressão do trabalho é fodida e tudo, mas pá, as outras pessoas não têm culpa. Mas pronto, esse foi um dos acontecimentos desta semana. Foi a apresentação dessa personagem que provavelmente será uma das primeiras personagens da nova fase do Puto de Barba em Guimarães. Porque tenho visto de todas as vezes que fui ao continente às compras, acho que só não o vi uma ou duas vezes. De resto, meu, sempre que vou a descer para o tapete rolante, ele vem com carrinhos ou assim e pá, vai-me aparecer mais vezes, está visto? Depois, o outro acontecimento foi o seguinte. Eu em Senhora Engenheira, então, temos ido treinar e ela tinha então aula com o PT. E normalmente, quando a aula é com o PT, ela marca para as 5h30, ok? Só que lá está, ela sai às 5. Morámos perto do trabalho e do ginásio, só que lá está. Sai às 5. Chegar a casa e não chegar, 5h10. Depois fazer aquele xixi básico, trocar de roupa e tudo. E depois nós vamos a pé ao ginásio, porque não vale a pena ir de carro, porque nem há estacionamento lá perto, nem nada. E nós estávamos, sei lá, entre 5 ou 8 minutos de lá, por isso vamos a pé. No outro dia estava a chover, molhámos-nos um bocado, mas tranquilo. E então, quando isso acontece, ela diz-me para eu lhe escolher o outfit, ou então escolho-lhe eu, que basicamente o outfit consiste em leggings e t-shirt e um top desportivo. E então eu tinha posto lá das leggings que ela tinha escolhido e depois, como ela costuma ir treinar com uma t-shirt minha ou assim, eu tinha algumas t-shirts em cima da cama e pá, eu tenho uma t-shirt que eu comprei, sei lá, pá, se não foi há 10 anos, deve andar lá perto. Ok, deve andar lá perto. Então foi uma t-shirt que veio dos Estados Unidos, na altura ficou bué da cara, porque depois tinha de pagar, tive de pagar a alfândega e o caralho. Mas pronto, é uma t-shirt Bordeaux / cor de pinho e que tem uma senhora estampada e que diz Love. Na verdade só diz LVE. E depois tem uma boca aberta a fazer o O. Quem me segue nas redes já viu, por exemplo, no Paredes de Coura, quando fomos abordados por um estudante de, pá, sei lá, meu, escultura, ou caralho, escultura / fotografia, que o gajo era escultor, mas também era fotógrafo e o caralho, e não sabia onde é que era a Póvoa de Lanhoso. Pronto, ele tirou-nos uma foto de Polaroid e então eu estava com essa t-shirt. E então a senhora engenheira disse, eu gosto muito desta, pronto, vai esta. E eu, ok, vai esta. Quando vamos para o ginásio, ela disse, esta t-shirt é mesmo bonita, gosto mesmo dela. Eu, sabes quem é que está aí, não sabes? E ela, quem? E eu, a Sasha Grey. E ela, e quem é? E eu, tu não a conheces mesmo? E ela, não. E eu, é uma ex-atriz porno que pá, que agora, agora é streamer. Eu nem usei essa carta, agora é streamer. Que pá, quem conhece o mundo das streams por aí fora, nem sei bem o que é melhor, meu. Nem sei bem se a pornografia não é um caminho mais honesto. Porque ao menos na pornografia, tu sabes para o que é que vais, ok? No mundo das streams, é bué complicado. É bué complicado porque às vezes queres só ver, sei lá, um joguinho online e de repente, está uma piscina com pessoas com braços escritos a marcador e a tinta permanente e o caralho, por isso bué louco. E ela então começa-se a rir e diz, então eu trago uma t-shirt com uma atriz porno e tu não me dizes nada? E eu, amor, eu pensei que tu sabias, tipo, imaginem, na minha inocência, Sasha Grey é uma figura tão conhecida e é uma figura quase mitológica. Estás a ver? Faz parte da vida de muita gente. E depois eu lembrei-me que ela não é um gajo heterossexual, senão talvez a conhecesse. Mas então pá, foi engraçado, porquê? Porque então ela ia ter aula com o PT e a primeira cena que o PT lhe disse foi essa t-shirt é bonita. Ou seja, estamos perante um badalhoco, ok? Estamos perante um depravado. Estou a brincar. Não, por acaso estamos só perante alguém que provavelmente teve uma adolescência ativa. Mas tipo, juro que foi sem querer, até porque, sei lá, tinha t-shirts dos Linda Martin e tudo, e ela é que escolheu. Não me podem acusar de nada. Mas pronto, correu tudo bem, o treino correu bem, não houve assim grandes stresses. Depois, continuando ainda nos Estados Unidos, ou então, eu no outro dia ouvi num podcast brasileiro a melhor definição que é Estragos Unidos. E pá, acho que vou começar a adotar
quando mencionar esse país. Estados Unidos. Pá, tivemos então um atentado ao Trump, meu. Um atentado ao Trump. E lá está, meu. É bué da fodido. É bué da fodido porque... Primeiro é bué da fodido porque, pá, é uma terça-feira ter um atentado com armas nos Estados Unidos. Ok? E está-se tipo a fazer um endeusamento do Trump quando, meu, sobreviver a um atentado com armas, ou pelo menos estar no mesmo sítio onde houve um atentado com armas nos Estados Unidos, deve ser tipo uma terça-feira. E depois, meu, outra cena bizarra que é, o Trump começou a dizer que foi um milagre. Só que tipo, bro, tu não podes dizer que foi um milagre porque, ok, tu sobreviveste, foi um milagre. Mas o gajo que estava atrás de ti morreu, meu. E é tipo, ok, tu és és o escolhido de Deus, Deus salvou-te a ti e pá, matou um inocente. Se bem que é tal cena, o gajo também não é inocente, o gajo que morreu, porque vamos lá ver, tu pá apoias o Trump e é tipo, aqui, atenção, vamos fazer a diferença entre apoiar e votar, ok? Tu para votares nele podes só não achar que o Biden é uma boa solução porque é um senhorzinho idoso, ok? Mas tu para apoiares o Trump tens de ser um fanático louco, que agora até vais com uma gásia na orelha, ok? Para dizer que também levaste um tiro. Para estares num comício dele, tens de ser assim meio louco, ok? Meio passado, meio racista, meio tudo, ok? Por isso, meu, faleceu. Ok. Será que foi assim tão triste? Será que foi assim uma perda tão grande para a humanidade? Será? Não sei, pá. A mim se calhar gostava... Tipo, imaginem, eu trocava, mas isso sou eu, ok? Eu trocava, por exemplo, aquelas pessoas todas que estavam lá no comício por crianças que vão falecer até ao fim do ano em tiroteios nos Estados Unidos, ou tipo por pessoas que estão a morrer na faixa de Gaza. Tens a ver? Será que a humanidade não ficava mais bem servida? Mas pronto, pá, isto não se pode dizer. Isto não se pode dizer que é politicamente incorreto. Mas então, meu, foda-se, caralho, meu. Mas pronto, agora os americanos já vão poder dizer, tal como os brasileiros diziam, facada mal dada para caralho, os americanos também vão poder dizer, foda-se, bala atrasada para caralho, porque há aqueles vídeos com simulações e tudo, e tipo, se o gajo dispara um segundo antes, o Trump já não estava entre nós. Ok, o Trump já não estava entre nós. Mas por outro lado, meu, ainda bem que o gajo não morreu. Ainda bem que o gajo não morreu, senão ia ser tipo Kennedy, ia ficar na história dos Estados Unidos, meu. E assim pode ser que seja apagado, meu. Esperemos que não fique na história para sempre. E com isto, pá, é só dar-lhes parabéns, ok? Porque acabou de ganhar as eleições nos Estados Unidos da América. Aconteça o que acontecer. E pá, imaginem, mesmo sendo crítico dele, a imagem que vai ficar destas eleições, pelo menos por enquanto, ok, é, de um lado tens o Biden perdido e de boca aberta num debate que nem sabe bem o que é que está a responder, ok, e no outro, meu, tens o Trump, depois de levar um tiro de raspão na orelha, a levantar-se, de punho erguido, e a dizer, fight, fight, fight. E pá, lá está, qual é a cena mais bizarra disto tudo? É que o ataque acontece porque o Partido Republicano é um dos maiores defensores das armas. Ou seja, imaginem, se fosse contra o Biden no atentado, percebia-se que é tipo, ok, ele quer restringir armas e o caralho. Percebia-se tipo, não caralho, eu quero as minhas armas. Não, meu, Trump é tipo, caralho, nós precisamos nos armar até aos dentes. E acontece isto, ou seja, como é que tu podes usar isto na campanha? Não interessa muito bem porque, pá, o Trump está-se a cagar para essa merda, por isso ele vai usar de qualquer forma. Mas é tipo, não és tu que defendes as armas, principalmente para o americano branco se proteger do invasor imigrante? Estás a ver? Por isso, foi interessante. O que também foi interessante foi voltar ao cinema 9 anos depois para ver o Divertidamente 2 ou o Inside Out 2. Que pá, Divertidamente acho que é um título muito melhor. Provavelmente foi o maior acerto de sempre na adaptação de títulos, ok? Então, tipo, eu já tinha visto um, na altura, tinha-o revisto no ano passado, acho eu, quando estava a lidar mal com merdas, e depois revi-o no dia em que fomos ao cinema, que nós fomos ao cinema no domingo, e eu e senhora engenheira, e então, ao almoço, revemos o 1. Confesso que me lembrava de algumas cenas importantes, a senhora engenheira não se lembrava de completamente nada, ainda me lembrava de algumas cenas importantes, outras bateram novamente, e então íamos com um filme fresquinho para ver o 2. Chegámos ao cinema e pá, o caos completo. Imaginem, eu já vou ao cinema há muito tempo, costumo ir tanto ao Nova Arcada como ao Braga Park, como ao Norte Shopping ou assim qualquer cena, e pá, eu nunca vi
o cinema do Braga Park com tanta gente. Eu acho, atenção, posso estar aqui a fazer uma blasfémia, mas eu acho que nem no fim do Avengers, no Endgame, acho que vi o Braga Park com tanta gente. E tipo, era um domingo à tarde. Estava quase a acontecer a final do Euro, ok? E estava cheio de gente. Tipo, mas quando eu digo que estava cheio de gente, imaginem, nós quase que não conseguíamos estacionar, também porque franceses estavam a ocupar 2 lugares. Isso foi interessante porque estava um Mercedes francês a ocupar 2 lugares e alguém, teve a audácia de deixar lá um papel, uma folha A4, a dizer: aqui em Portugal nós só ocupamos um estacionamento de cada vez. E o gajo deixou lá um número de telemóvel. Por isso, não sei se depois lhe iam ligar ou assim, mas achei interessante. Mas então andámos às voltas para tentar estacionar. Depois íamos a passar, um carro estava a sair e nós, olha, vai mesmo ser aqui. Nós íamos tipo à sessão das 5h20 ou assim qualquer cena. Chegámos ao cinema, faltavam tipo 10 minutos para começar o filme. A fila estava louca até lá atrás e nós, não vamos esperar isto tudo na fila. Nós vimos no intervalo e atenção, eu só me lembrei antes do filme começar, pode não ter intervalo, porque há filmes que agora não têm intervalo. E então, saímos no intervalo, vamos, e a fila estava exatamente igual. E tipo, foda-se. E depois outra cena, e nós comprámos bilhetes no dia anterior, porque no dia já não dava para comprar, porque estava esgotado. Aí tipo, lá no Braga Park tinha para aí 4 sessões quase em simultâneo, tipo às 5, 6, 7. Ou seja, quando começasse a última sessão, provavelmente ainda estava a decorrer a primeira, estás a ver? E acho que isso pode explicar o porquê de ter assim tanta gente. E atenção, porque estava-me a esquecer aqui de um pequeno pormenor, que é o Divertidamente estreou na América, e aqui digo América porque foi nos Estados Unidos e no Brasil também estreou em simultâneo, e aqui chegou quase com um mês de atraso. O que, nos dias de hoje, quase que é impossível de ver. E mesmo assim foi a loucura, porque imaginem, o pessoal podia simplesmente ir ver à net ou assim. E não. E tipo, mais uma vez voltámos àquela cena de era preciso fazer uma continuação? Não. A continuação foi bem feita? Para caralho. E eu ouvi isto, acho que foi no Rapadura Cast, que eles falaram que hoje em dia é bué fodido fazer filmes originais. Porquê? Porque não dão dinheiro. E atenção, e aqui quando falamos em dar dinheiro, estamos a falar padrões Disney, ok? Porque, imaginem, a Disney tem Marvel, tem Star Wars, tem a própria Disney e tem a Pixar. E qualquer um destes estúdios espera que os seus filmes deem, tipo, 500 milhões, mas o objetivo é, tipo, 1 billion ou 1000 milhões. Ok? É esse o objetivo, porque já foi alcançado com Avengers, já foi alcançado, sei lá, com Frozen, já foi alcançado com os novos Star Wars, estás a ver? E então, é esse o objetivo. E o que é que acontece? Quando são continuações, é mais fácil de alcançar esse objetivo. E então, foi a teoria que eles disseram. Tipo, como os filmes originais não dão assim tanto dinheiro, e se calhar até podemos comparar isso com os filmes que são originais da Pixar. Porque, sei lá, o último a estrear no cinema foi Elemental. Elemental rendeu 495 milhões, ok? Custou 200, pagou-se, ok? Depois temos Lightyear, que teve um orçamento de 200 milhões e rendeu 226 milhões, ok? Depois temos Turning Red. Mas o Turning Red acho que não estreou nos cinemas, porque aqui só rendeu 20 milhões, por isso devia ter estreado. Foi nesta altura. O Luca, a mesma cena. O Soul, a mesma cena. O Howard, a mesma cena, que tipo, não estreou sempre no cinema, ok? Estreou... Em alguns países estreou no cinema, porque tipo, aqui o Luca e o Howard estreou no cinema, em Portugal. O Soul foi direto para o Disney Plus, mas noutros países estes todos foram diretos para o Disney Plus, ok? Mas depois, vamos, sei lá, a Toy Story 4 ultrapassou os 1000 milhões. Incríveis 2 ultrapassou os 1000 milhões, estás a ver? À Procura de Dory ultrapassou os 1000 milhões, estás a ver? Exato, e o Inside Out 2 ou Divertidamente 2 é a melhor bilheteira de sempre da Pixar, por isso Mas o último filme a ter uma bilheteira perto dos 1000 milhões, sendo um original, foi o Coco, em 2017. Seguido de perto do Inside Out, que também teve perto dos 1000 milhões, ok? De resto, todos os outros
ficaram bastante abaixo, todos os originais. Por isso, percebe-se, é mais jogar pelo seguro. E se vamos ver agora os próximos filmes, temos aqui em 2025 um Hélio, que lá está, é um original. Temos aqui em 2026 também outro filme original, mas temos Toy Story 5. Ou seja, eles estão lançam 2 originais, uma continuação, mais ou menos assim. Ok, aqui tem a nota. O Soul, o Luca e o Turning Red estrearam diretamente no Disney Plus e o Howard estreou na pior semana de sempre porque 6 de março de 2020. Ou seja, estávamos nós a recolher às nossas casas. Mas então, isto só para explicar o porquê da necessidade da Pixar ter continuações e porquê de basicamente termos de aceitar e venha aí o Toy Story 5 e que venha, ok. E então, com isto tudo de ser uma continuação do filme ter estreado um mês depois e tudo, sempre que a senhora engenheira estava no TikTok ou assim e aparecia qualquer cena do Inside Out, eu passa, opa, e lá, mas eu não quero spoilers. E então, tirando o facto de eu saber que havia a ansiedade no filme, e agora vai haver spoilers, porque, já estreou, ok, cinéfilos já foram ver, por isso, agora vai haver spoilers. E então, tirando o facto de saber que a ansiedade iria aparecer, não sabia mais nada, ok? Já tinha visto o póster original, mas, não sabia quem eram as outras emoções. E então, as emoções novas são a ansiedade, a vergonha, ou o vergonha, que está, lá está bué da bem. Estão todos bué da bem pensados, bué da bem desenhados e fazem totalmente sentido. Depois temos o tédio, ou a tédio, ou a ennui, e temos a inveja. É isso. E depois ainda aparece a nostalgia que, basicamente serve para dizer que, vai haver continuação. E isto leva-me ao ponto de achar que o Inside Out será o novo Toy Story da Pixar. Isto porquê? Porque não é aquela continuação que vem logo em seguida. Sei lá, deixem cá ver aqui na lista de filmes. Se bem que a Pixar demora sempre algum tempo, mas o Carros 1 estreou em 2006, depois o Carros 2 em 2011 e Carros 3 em 2017. Ok, demora sempre algum tempo. Outros demoram mesmo 14 anos, como os Incríveis. Mas nós aqui, tanto como no Toy Story, como no Divertidamente, nós podemos crescer com a personagem principal. No Toy Story era com o Andy, aqui é com a Riley. E eu tenho uma teoria, ok? Eu tenho uma teoria para a sexualidade da Riley. Eu acho que ela ou é lésbica ou no máximo é bi. Ou pansexual, também pode ser pan. Isto porquê, Porque, primeiro, a camisola preferida dela é um arco-íris, por isso, caralho, a lacração está fodida nos filmes da Pixar, e depois, ela tinha assim alguns arco-íris desenhados no quarto e tudo, e agora pode ser só por ser uma miúda de, sei lá, 13 anos, pode, mas acho que é isso, por isso, se acontecer no futuro, não digam, pronto, começou a lacração. Não, já estavam lá os sinais todos, ok? Só não viste porque não quiseste. E outra cena interessante que é, imaginem, que isso é uma cena que me deixa a pulga atrás da orelha, porque, imaginem, se repararem, as emoções da mãe são todas mulheres. As emoções do pai são todos homens. As emoções do miúdo no primeiro filme, aquele miúdo... Não sei se é no fim do primeiro filme, se já é nos créditos, que ele se esbarra contra a Riley e fica apaixonado. Também são todos homens. E nela temos de ambos os géneros. Ou seja, será que ainda pode ser uma cena mais avançada da parte da Pixar? Será que isso pode acontecer? Será que podemos ter uma personagem não binária que já foi pensada em 2015? Será que pode ser isso? Não sei, estou só aqui a fazer teorias, ok? Mas pronto, isso são só pequenos apontamentos. O principal apontamento é ver como é fodido crescer e ver como a ansiedade toma conta de nós e ver isso tão bem explicado no ecrã. E é por isso que a Pixar é fodida, meu. É por isso que... Ok, Pixar e estúdios Ghibli, de maneiras diferentes, são bué fodidos ao explicar sentimentos que nós... por vezes não sabemos bem como explicar, ok? E eu adorei o filme, não cheguei a chorar, cheguei-me a emocionar, ok? Perto do fim, mas adorei. E aqui, deixem cá ver,
E pá, eu ia falar aqui de uma carta que eu vi num TikTok, mas lá está, pá. Procurando mais informações sobre essa carta, só vi num site chamado vipzinho.com.br ou assim qualquer cena. E então não sei até que ponto é confiável. Mas basicamente a lição que dá para tirar deste filme, à medida que tu vais crescendo, vais perdendo a alegria das pequenas coisas, que antes estava em tudo, e vais sendo consumido pela ansiedade. E acho que isso está bué da bem demonstrado no filme. Tal como depois pequenos pormenores, como tem lá uma parte em que a ilha da família é bué da pequena e a dos amigos é muito, muito maior, porque chega de uma parte em que a família é tipo bom dia, boa tarde, boa noite e os amigos é que são importantes, estás a ver? E então gostei de todos esses pormenores e pá, é a tal cena. Não é um filme original, é uma continuação, mas tirando as continuações de Toy Story, tirando talvez o Toy Story 3, talvez seja a melhor continuação da Pixar. Por isso, recomendo. Mas, vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com os podcasts e começámos com o Nerdcast 492, Divertidamente no Divã. E porquê? Este é um episódio de novembro de 2015 do Nerdcast, de quando estreou o Divertidamente 1, que basicamente trouxe 3 cientistas. Ok, trouxe um cientista de comportamento, trouxe um biólogo e trouxe uma psicóloga que estuda autismo para falar se o que se passava no filme se fazia sentido, se as emoções estavam bem desenhadas, bem demonstradas no filme. E eu gostei muito, e depois de ver o Divertidamente 2, voltei a este episódio porque faz sentido. Nota-se ali uma pequena diferença no som, ok, que está um bocadinho pior do que o Nerdcast atual, mas gostei muito e então recomendo. Depois temos também o Rapadura Cast 826, Divertidamente 2 e a ansiedade que nos consome. Que pá, o Rapadura Cast é um podcast que eu não ouço sempre, mas sempre que há um filme que me chama bué a atenção, pá, eu gosto de ir lá porque sei que eles vão falar dele e sei que vão falar de forma fixe. E então fui ouvir, o episódio é todo com spoilers e gostei de algumas cenas que eles falaram lá. É um episódio de 2 horas, acho eu, assim parecido. Por isso, recomendo muito, só que lá está, só depois de verem o Divertidamente 2, que é para não terem, assim, grandes spoilers. E depois, pá, vamos para um podcast que não tem nada a ver com Divertidamente, a não ser com as emoções que foram transmitidas com este episódio. Isto porquê? Isto porque basicamente é o especial LGBTQIAPN+, 2024. É o episódio JujubaCast 322. Ou seja, é o episódio 22 da terceira temporada do JujubaCast, em que a Jazz Rider usa a inteligência artificial para falar com o seu eu de há 5 anos. Só que qual é o plot twist disto tudo? Há 5 anos, a Jazz Rider era conhecida por Guga Mafra, ok? Porque foi antes da transição. E então, a capa do episódio é quase uma das cenas marcantes do Interstellar. E então, basicamente, eles ouvem uma história que é uma história do caralho, meu. Uma história que... é uma história de um puto que contou aos pais que era homossexual, ok? Na noite de Natal. O que é sempre interessante de contar aos pais. E na altura, tipo, eu ouvi essa história originalmente, depois foi apagada como todos os episódios do antigo GugaCast, mas ela foi recontada novamente há umas semanas. Há umas semanas, porque este episódio é do dia 29 de junho. Ok, só fui ouvir agora porque estava com alguns episódios em atraso e agora tive mais algum tempo para ouvir esses que faltavam. Mas então a história, deixem cá ver se tem aqui no título de algum episódio. Pronto, já não me lembro como é que se chama a história, mas basicamente
Era uma história em que um puto contava aos pais então que era homossexual e ele pediu para alterar os nomes para não ter as identidades reveladas. E então, uma das cenas que se fazia no GugaCast e que também se faz no JujubaCast era, imaginem, escolhia-se um tema para alterar os nomes. E pá, como o irmão da Jazz é um gajo com um sentido de humor peculiar, ok? E com isto não digo que eu não gosto de sentido de humor, gosto do sentido de humor dele. Ele então decidiu trocar os nomes por pilotos da Fórmula 1. E então, já não me lembro qual é que eram os nomes escolhidos, mas então ficava bué de engraçado porque basicamente todos os personagens tinham nomes de pilotos da Fórmula 1. O que dá alguma leveza à história, apesar da história ser fodida, porque imaginem, ele conta aos pais na noite de Natal, os pais não aceitam, deixam de falar para ele durante uma semana, mas durante essa semana tiveram a pensar e então na noite de Ano Novo juntam a família toda novamente e o pai aceita, ok? Diz que não reagiu bem, mas que no fundo só quer ver o filho feliz. E então eles ouvem essa história, contada originalmente, sei lá, para aí em 2021 ou assim, e então a Jazz Rider de 2024 mostra ao Guga Mafra de 2019 e falam das dúvidas que ele se calhar em 2019 tinha. E ela mostra-lhe que vai tudo correr bem. E tipo, eu só estava a ouvir e é bué-da estranho, ok? É bué-da estranho porquê? Porque tu já estás habituado à voz da Jazz, ok? E a voltares a ouvir a voz do Guga Mafra é bué-da estranho porque era aquela voz que tu estavas habituado a ouvir, com uma pequena diferença, porque depois dava para notar que era inteligência artificial a fazer, porque nota-se ali alguma pequena diferença, porque está quase sempre com o mesmo tom e tudo, mas voltas a ouvir uma voz que já não ouvias à bué, e depois ficam ali as duas a falar, só que lá está. Eu não reparei num pormenor, que era, o episódio tem vídeo. E então, tipo, a parte que eu vi em vídeo também está bué-da bem feito. E pá, há uma cena que ela diz no episódio que tem razão, que é, a partir do momento que ela transicionou, ela perdeu bué credibilidade, perdeu bué da público e tudo, quase só por preconceito. Porque ela é uma das mentes criativas mais espetaculares da internet brasileira. Porque, imaginem, o podcast dela era o segundo mais ouvido do Brasil. Só perdia para o Nerdcast. Ou seja, era o mais ouvido do Brasil porque o Nerdcast era ao reconcurso, como se costuma dizer, porque era impossível batê-los naquela altura. E ela disse que os episódios dela ficaram a ser ouvidos 10 vezes menos, ou assim. Tipo, isso não faz sentido. Porque a qualidade não baixou. Ao início notou-se ali uma pequena diferença, mas será que foi só por isso? Para descer assim tanto? Acho que não. E tipo, o podcast deles, porque era ela e o irmão basicamente, e depois os convidados que iam aparecendo de vez em quando, todos os episódios tinham sempre piadas internas, tinham cenas bué interessantes, que te faziam ali sentir numa comunidade. E acho que essa era a vantagem do GugaCast / JujubaCast em relação a outros podcasts. Por isso, pá, este episódio só me surpreendeu porque eu não estava à espera que ela revivesse o seu antigo eu, mas a forma como foi feito foi incrível. E é tipo, isto só prova que ela é uma mente criativa para caralho e que ela merece que continuem a olhar para ela enquanto criadora de conteúdo porque ela é bué da forte. E tipo, eu recomendo que ouçam todos os episódios especiais LGBTQ porque são muito fortes. Depois disto, pá, na RTP Play, eu e Senhora Engenheira vimos um filme chamado My Zoe e tipo, é um filme de 2020, está na RTP Play, ok, procurem por filmes internacionais e vão encontrar. Aquilo é uma produção francesa, mas a maior parte do filme fala-se em inglês, depois tem só uma ou outra coisa que se fala em francês. A atriz principal também é quem realiza o filme e basicamente conta a história de uma família, ok, um pouco disfuncional porque os pais estão divorciados, e de uma criança. E não posso dizer mais sobre isto, porque depois leva-te para um desfecho um bocado perceptível se tu estiveres atento aos pormenores do filme, ok? Senão podes-te surpreender. Mas eu gostei. O filme tem tipo 1h30 ou assim. Nós no outro dia estávamos aqui no sofá e então dissemos, vamos ver uma série, vamos ver um filme. Vamos ver aqui as capas, a ver qual é que nos chama a atenção. A senhora engenheira disse, gostei daquele. E eu, então pronto, vamos assim às cegas? Siga, vamos assim às cegas. E tal, demos play e gostámos bué. Por isso, mais Zoe. Depois então no cinema, Divertidamente 2. Acho que já não há mais nada a dizer. Vejam só.
tentem um horário que não esteja abarrotado de gente, ok? E de putinhos loucos. Mas recomendo bué. Depois na música, começámos com um EP de Regresso, da Carla Prata. E eu não sei porquê, mas eu segui esta Carla Prata no Spotify. E então vi que era um EP. Como eu não tinha assim muita cena, eu deixei ouvir. E surpreendi-me. Ela é luso-angolana. Mas nasceu em Londres. Será que eu ouvi o álbum dela de 2020 chamado Roots? Não sei. Acho que não, porque não está aqui adicionado aos favoritos. Mas pronto, ouvi este EP, Regresso, de 2024. E só tenho uma música cantada em português, que é com o Paulo Flores, que também é outro músico angolano. E eu gostei bué dessa. E é a música que dá no meu EP, por isso vai estar aí a tocar a música Regresso. Que eu tenho saudade, nos domingos vou dar rijo. Seu meu vizinho é meu primo, que a chupa da mãe do chalinho. Bué de tio, seu meu vizinho é meu primo, aquela cachupa da mãe do chalinho. Quero recuar pra quando era mais fácil sonhar. Quero voltar pra inocência da flor da idade. Depois temos aqui mais 3 álbuns, todos estrangeiros, se bem que um é cantado em português. E começamos aqui com 2 que são quase o oposto. Porque um é o novo álbum dos Cigarettes After Sex, que lançaram o álbum Axis em 12 de julho de 2024, ou seja, na semana passada. Um álbum com 10 músicas, 37 minutos e 44 segundos. E é a tal cena. É assim uma cena mais calma, mais tranquila. É quase um amorzinho gostoso, ok? É quase um amorzinho gostoso. E então vai estar aí a tocar a Terra no Blue. And when you say you want it all, I know you want it all, baby, take it all from me. And when you try... E depois, então, o oposto deste álbum dos Cigarettes After Sex é o novo álbum do DJ Anderson do Paraíso, que eu fiquei a conhecer no ano passado, acho eu. Não, este ano, quando ele lançou o álbum Queridão, que apareceu na Pitchfork. E então ele lançou um novo álbum, que é tal cena. Isto é um álbum porque tem 8 músicas, mas só tem 19 minutos e 25 segundos. Paraíso Sombrio, que mais uma vez é putaria generalizada. Ok? Putaria generalizada para combater o amorzinho gostoso dos Cigarettes After Sex. E então vai estar aí a tocar a música Me Apaixonei, com DJ Anderson do Paraíso, MC Lisa e MC Paulinho do G. Muitos amores. Vou te contar um segredo. Chega aqui pertinho, amor. Te faço gozar horrores. E para terminar, um álbum que eu acabei de ouvir antes de gravar o podcast, que é o álbum de uma banda chamada Los Campesinos, e o álbum chama-se All Hell. E a Pitchfork diz o seguinte: autofinanciado, autolançado, autoproduzido e autorreferencial. O 7º álbum da banda de rock galesa tem um grande som com toda a inteligência e elegância necessárias. É sem dúvida o álbum definitivo dos Los Campesinos. E chama-me a atenção por causa do nome, ok? Los Campesinos. E então mal vi que eram do país de Gales, de Cardiff, neste momento. Vamos caralho! A última banda que eu ouvi do país de Gales eram bué da fortes. Por isso, gostei bué e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, The Coin O.P. Guillotine. We were pulling
pennies for the coin-op guillotine. They gotta give us bread, we give us roses. A lifeless he reposes in a puddle of blood by a deadly blade of gleam. Your eyes glazed over while you sat unlistening. You said your head's on fire and every thought is kindling. Por isso, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. Espero que não tenham percebido que este episódio foi gravado ao longo de 2 dias porque houve um incidente que interrompeu a gravação a meio. Mas acho que está tudo bem. Por isso, já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.